seu projeto começou com 20 linhas. Agora o mesmo arquivo lê configuração, acessa o banco, calcula desconto, imprime resultado e ainda inicia o programa. Você muda uma regra pequena e outra parte quebra sem aviso. Esse é o momento em que pastas deixam de ser organização estética. Uma estrutura boa mostra onde cada responsabilidade mora, controla os imports e permite testar a regra importante sem ligar o sistema inteiro. Vamos pegar essa bagunça e transformar em um projeto Python que outra pessoa consegue abrir, entender e executar. O destino aparece nesta árvore, na raiz ficam os arquivos que descrevem o projeto. Dentro de SLC fica o código que vai para a produção, dentro de testes ficam os testes, e dentro do pacote loja, cada módulo cuida de um assunto. Módulo é apenas um arquivo Python que pode ser importado. Pacote é uma pasta que agrupa esses módulos. Essa divisão evita nomes soltos na raiz e deixa claro o limite entre código do produto, configuração da ferramenta e verificação automática. No final, você vai saber o motivo de cada pasta, não apenas copiar uma receita. Comece pela raiz. Ela funciona como a recepção do projeto, explica o que existe e como entrar, mas não executa a operação da loja. O README ensina a instalar e usar. O PyProject descreve o pacote e configura ferramentas. O arquivo Git ignore impede que cache, ambiente virtual e segredos entrem no repositório. Evite espalhar main, banco, modelos e utilitários diretamente aqui. Quando a raiz vira depósito de todo tipo de arquivo, ninguém sabe o que é parte do programa e o que serve apenas ao desenvolvimento. A pasta SLC cria uma fronteira simples. Aqui está o código instalável da aplicação. Sem essa fronteira, executar Python na raiz pode fazer um import funcionar por acidente, porque a pasta atual entra no caminho de busca. Depois que o pacote é instalado em outro ambiente, o mesmo import falha. Com o layout SLC, você testa o pacote como ele será usado de verdade depois de instalado. Isso revela import errado mais cedo. O nome SLC não aparece no import. Se o pacote se chama loja, o código usa import loja. E Sark é apenas um endereço no repositório. Loja é o nome público no Python. Agora divida o pacote por responsabilidade, não pelo tamanho do arquivo. Main recebe a entrada e coordena o fluxo. Services guarda as regras da loja, como calcular desconto. Repository conversa com o banco ou com o arquivo. Models define os dados principais. Um módulo pode ter poucas linhas e ainda fazer sentido, desde que tenha um motivo claro para mudar. Se a regra de desconto mudar, Services muda. Se você trocar SQL por uma API, Repository muda. Essa pergunta ajuda muito. Quais mudanças fariam este arquivo ser editado? Se as respostas não tiverem relação, existem responsabilidades misturadas. Separar arquivos não basta se a regra ainda depende de tudo. A função de calcular total deve receber os itens e devolver um número. Ela não precisa abrir o banco, ler variável de ambiente nem imprimir mensagem. Main busca os dados no repository, chama o service e decide como mostrar a resposta. Assim, a regra central fica no meio e as partes externas ficam nas bordas. Pense numa tomada. O service declara o formato de energia de que precisa. Quem inicia o programa conecta a fonte correta. Essa direção reduz efeitos colaterais e torna cada parte substituível. Dentro do pacote, prefiro imports que deixem a origem evidente. O import absoluto começa pelo nome do pacote. From Loja Services import calcular total, como aparece na tela com a sintaxe real. Ele costuma ser mais fácil de buscar e entender. O relativo usa ponto para dizer que a origem está no pacote atual. Ele é válido, especialmente entre módulos próximos, mas muitos pontos tornam a leitura confusa. Escolha um padrão e mantenha. O que deve desaparecer é a manipulação manual do caminho com o syspath. Esse remendo esconde um pacote que não foi instalado corretamente e cria comportamento diferente entre terminal, editor e teste. O arquivo init marca a pasta como pacote tradicional e pode definir uma interface curta para quem usa esse pacote. Por exemplo, ele pode expor calcular total sem obrigar o consumidor a conhecer services, mas use isso com moderação. Colocar inicialização de banco, leitura de configuração ou muitos imports no init faz qualquer import loja executar trabalho escondido. Um bom init costuma ficar vazio ou apenas reexportar poucos nomes estáveis. A meta é simples. Importar o pacote deve ser previsível, rápido e sem efeitos inesperados. O PyProject Toml é o painel central do projeto moderno. Na seção Project ficam o nome, versão mínima do Python e dependências necessárias para executar. Dependências usadas apenas no desenvolvimento, como PyTest, podem ficar em um grupo separado, de acordo com a ferramenta escolhida. A seção Build System informa como o pacote será construído.
Outras seções configuram formatador, analisador e testes sem criar vários arquivos pequenos. TOML é um formato de configuração legível, organizado por seções entre colchetes. O ganho principal é ter uma fonte clara sobre como instalar, construir e verificar o projeto. Para iniciar o programa, cria uma função main pequena. Ela monta as dependências, chama o fluxo principal e apresenta o resultado. A condição name igual a main permite executar o módulo diretamente sem disparar a aplicação quando ele é importado. Em um pacote, uma forma consistente é rodar Python -m loja.main. Outra opção é declarar um comando na seção Project Scripts do PyProject. Nos dois casos, a entrada é apenas uma porta. Se main contém regra de desconto, consulta SQL e formatação de relatório, ela virou novamente o arquivo gigante que estamos tentando evitar. Agora os testes ficam fora de SLC porque não fazem parte do pacote entregue ao usuário. Eles verificam o comportamento público. Para a regra de total, o teste prepara itens conhecidos, chama calcular total e compara a resposta esperada. Perceba o benefício da separação. O teste não precisa de banco, arquivo de ambiente ou terminal. PyTest encontra arquivos com nome testes, executa funções de teste e mostra exatamente qual expectativa falhou. Organize testes de modo parecido com o pacote quando ele crescer. Services pode ter test services, repository pode ter testes de integração separados, porque esses acessam recursos externos. Um teste difícil costuma denunciar uma responsabilidade mal separada. Se para calcular um desconto você precisa criar banco, servidor e 5 configurações, a função sabe coisas demais. Passe os dados necessários como argumentos ou use uma pequena interface para a dependência externa. Nos testes, substitua essa dependência por uma versão simples e controlada. Isso é injeção de dependência em linguagem prática. A função recebe a ferramenta que vai usar, em vez de procurar uma ferramenta global escondida. Não crie abstrações para tudo. Comece separando a regra pura. Extraia uma interface quando existir uma troca real, como banco verdadeiro, no programa e repositório em memória no teste. 3 armadilhas merecem um alerta. A primeira é criar uma pasta utils para qualquer função sem endereço. Ela vira outra gaveta bagunçada. Prefira nomes do domínio, como pricing ou validation. A segunda é dividir cedo demais. Um arquivo por função produz muitos saltos sem separar responsabilidades reais. A terceira é import circular. Services importa repository, repository importa services e nenhum termina de carregar. Corrija a direção da dependência. Mova tipos compartilhados para models ou faça main conectar as partes. Estrutura boa reduz dúvida. Se você precisa abrir 6 arquivos para entender uma regra de 4 linhas, a divisão ficou mais cara que o problema. Antes de considerar a estrutura pronta, passe por este checklist. A raiz explica o projeto. Ciarc contém um pacote instalável. Cada módulo tem um motivo principal para mudar. Imports partem do pacote e não de remendos no caminho. O PyProject concentra metadados, dependências e ferramentas. Main coordena sem guardar regra de negócio. Testes verifica comportamento sem ligar o mundo inteiro. E as dependências apontam das bordas para uma regra simples. Você não precisa criar todas as pastas no primeiro dia. Comece pequeno e abra uma separação quando surgir uma responsabilidade diferente. Assim a estrutura cresce junto com o problema, de forma previsível. Quer aprender Python do básico ao avançado? Acesse o link na descrição.